Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jamile Moça, sou terapeuta holística integrativa e psicoterapeuta. Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Espaço Eu Sou Luz e hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. Por que sofrer é tão bom? Sim, parece uma antítese, né? Como assim sofrer é bom? Mas todos nós, seres humanos, gostamos de sofrer, infelizmente, né? Mas não é porque a gente gosta de sofrer, porque na verdade isso é um mecanismo que faz parte do nosso sistema cerebral. Por incrível que pareça, o local no nosso cérebro onde nós sentimos prazer e dor são no mesmo lugar, né? Então a gente sente a dor e o prazer no mesmo local do cérebro. Então, se você tem um prazer, você tem uma recompensa e o cérebro entende que aquilo é bom. Então você tende a querer prolongar aquilo, repetir aquilo. Se você sofre e você tem algum ganho com isso, o seu cérebro também entende que aquilo é bom. Então, por isso, muitas pessoas têm a tendência de prolongar o sofrimento. Agora, quando é que o sofrimento pode ser bom? Ninguém vai querer ficar preso ali numa situação que está sendo ruim para ela, não é verdade? E aí você muitas vezes fala, gente, mas não é possível, parece que fulano adora sofrer. Já ouviu? Você já falou isso? Já ouviu alguém falar isso? Com certeza você já falou ou já ouviu alguém falar isso. É muito comum, né? E por que será, então, que fulano gosta tanto de sofrer? Vocês podem ter certeza que ele ou ela estão tendo uma recompensa com esse sofrimento. E quais seriam os tipos de recompensa? Gente, quando a pessoa está em sofrimento, a gente pode dizer que a pessoa se coloca no lugar de vítima. Porque toda pessoa que está sofrendo, ela está fragilizada. Se ela está fragilizada, ela está num lugar de vítima. Estar no lugar de vítima gera um certo conforto pra gente. Porque, ó, tadinha, tadinho, né? Nossa, que situação. Ou seja, a pessoa atrai atenção para si. Ela está tendo alguma atenção devido àquele estado de sofrimento que ela está. Ainda que ela esteja sofrendo por um relacionamento que foi terminado e não seja a pessoa que retornou, mas outras, né? Amigos, familiares, enfim, que estão dando ali apoio emocional para essa pessoa, né? Estão manifestando compaixão por ela, ela tem um ganho. Ai, nossa, coitada, né? Puxa vida, esse negócio que aconteceu com ela, com ele, enfim. Então, aquilo traz para o nosso cérebro uma sensação de conforto, de recompensa e estimula a glândula que produz dopamina, homeostase, né? Então, isso dá uma falsa sensação de que a pessoa está tendo prazer quando na verdade ela está sofrendo, né? E infelizmente, devido a traumas de infância, entre outras situações que o ser humano pode passar, muitas pessoas só recebem alguma atenção quando estão em sofrimento. Então, o que, que acontece? O cérebro ele está sempre buscando a sobrevivência, ele está sempre buscando o bem-estar, a segurança. E se quando você tem atenção é quando você está sofrendo, o cérebro vai entender que aquele estado é bom para você. Então, ele vai ter a tendência em te impulsionar para repetir situações que te coloquem em sofrimento. Então você vai se relacionar com pessoas que não te valorizam, que te fazem sofrer. Você vai provavelmente atrair trabalhos, locais de trabalho que te façam sofrer. Por quê? Porque o teu cérebro entendeu que quando você está em estado de sofrimento, você tem prazer, você tem uma determinada segurança, um determinado conforto.
Entende como isso é complicado? A questão é que, graças a Deus, a gente tem conhecimento suficiente para isso hoje. Então, reconhecer esse padrão, nossa, mas eu tô muito tempo, né, nesse sofrimento aí. O sofrimento, ele é importante, né? Por quê? Porque ele faz parte de você digerir, né? De você processar aquela situação que aconteceu. Uma perda, um fim de relacionamento, um luto, né? Uma perdeu o emprego, uma transição, né? Ficou um tempo desempregado até conseguir outro. Então, como que você vai lidar com esse processo, né? Separação, luto, perda, etc. Você tem que ter, sim, esse momento de processar essa situação. Prolongar isso ou repetir isso é que não é o normal, não é o ideal, certo? Se a pessoa está sempre se relacionando com pessoas que a fazem sofrer, está sempre tendo relacionamentos tóxicos, relacionamentos instáveis, está sempre tendo não só relacionamentos amorosos, mas até entre amigos, amigos que, sabe, abusam da sua boa vontade, da sua confiança, não tem a troca, né? São sempre pessoas que estão te sugando, né? Se a pessoa trabalha sempre em lugares que levam ela à exaustão, não tem nada de compensador naquele trabalho, é mal remunerado, trabalha muitas horas, a pessoa está sempre se matando e não tem nada, né? Então, por que será que a pessoa se coloca nessas determinadas situações? Porque sim, gente, a gente tem uma escolha. Essas situações, elas existem. As pessoas que nos sugam, as pessoas que não nos valorizam, os empregos, os trabalhos, né, onde não somos valorizados, onde nos sugam até a última gota, não somos bem remunerados. Isso tudo existe. Agora, você tem uma escolha. Você pode escolher esse trabalho, essa profissão, essa pessoa ou esses amigos, ou você pode escolher outras alternativas. E muitas vezes a gente acha que não, mas eu não tinha opção, imagina. Eu não tinha outra opção. Eu só tinha essa opção. E a gente só enxerga isso por quê? Porque nós estamos vibrando dessa forma. Quando você acredita nisso, você construiu uma crença. E aí onde entram também as crenças limitantes. E quando você constrói essa crença, você só vai se afinar, só vai encontrar situações e pessoas que vibrem na mesma frequência que você. Você não vai estar aberta ou aberto a outras pessoas, outros lugares, outras situações. Você não vai conseguir se afinar. Porque sim, gente, a gente se atrai, né, pelas mesmas frequências, tá? Então, não existe, eu já falei isso em outro vídeo aqui, não existe essa ideia de opostos se atraem. Isso é totalmente um conceito totalmente errôneo, não existe isso, tá? Os afins se atraem, é como o ímã. O ímã atrai metal, você põe plástico nele, vai atrair? Não, tá? Então, acontece exatamente a mesma coisa. É muito simples. Pensa naquela pessoa que... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só como a pessoa atrai a situação para ela, tá? Isso é um exemplo da minha vida, tá bom? Eu fui casada com uma pessoa há alguns anos atrás e essa pessoa, toda vez que a gente ia ao cinema, ele falava assim: ai, nossa, eu não quero ir no cinema. Porque toda vez que eu vou no cinema, sempre tem alguém que bate o pé na minha poltrona. Eu falava, gente, isso nunca aconteceu comigo. Aí ele, ai, não, ai, tá, vamos, né, vai. Mas era fatal, era ir no cinema, sempre tinha alguém. Fosse adulto, fosse adolescente, fosse criança, que ia bater o pé na poltrona dele o tempo inteiro durante o filme, sabe? Várias vezes assim. E comigo e com meu filho nunca acontecia, né? Mas por que que isso sempre acontecia com ele? Porque ele deve ter ido ao cinema uma vez e alguém bateu o pé na poltrona dele.
Ele era o tipo de pessoa que ele não tinha coragem de falar, olhar para trás e falar assim: oi, desculpa, você pode parar de bater, tá me incomodando, por favor? Né? Obrigada. Ele não tinha, ele era uma pessoa que ele não tinha coragem de falar, de fazer absolutamente nada. E isso com certeza estava ligado aí à forma como ele foi criado e tudo mais, né? E não era só na questão do cinema, ele não tinha coragem de falar nada em ocasião nenhuma. Ele aguentava engolir aquilo, fazia mal para ele em qualquer situação que ele estivesse, mas ele era incapaz de reclamar, contestar alguma coisa que não estivesse do agrado dele. É óbvio, gente, que a gente não vai ficar reclamando e falando em tudo quanto é situação. Mas determinadas situações, às vezes é importante você se posicionar. E ele tinha esse bloqueio. Ele nunca se posicionou em nada na vida. Entende? E isso era um dos exemplos, né? Simples assim. Não que nunca ninguém tenha batido o pé na minha poltrona. Sim, já bateram uma vez ou outra. Eu olhei para trás, não precisei nem falar nada, fiz uma cara feia, pronto, nunca mais. Ninguém bateu o pé, entendeu? Eu consegui assistir o resto do filme tranquilamente. Eu provavelmente devo ter batido o pé sem querer na poltrona de alguém, certo? Acontece, né? O que você não pode é tomar aquilo como verdade. Não, eu não vou mais ao cinema porque alguém vai bater o pé na minha poltrona e aí eu não vou ter coragem de reclamar, eu vou ficar incomodada o filme inteiro, eu não vou conseguir aproveitar, curtir o filme e eu vou passar estresse. Eu saí para me divertir e eu vou ficar estressado, vou voltar para casa irritado, certo? Então ele criou aquela crença na cabeça dele e era batata. Toda vez que a gente ia ao cinema, alguém batia o pé na poltrona dele. E não era uma vez, sabe? Batia várias vezes durante o filme todo. E era muito engraçado, porque o meu filho ainda era pequeno e a gente normalmente ia assistir filmes de criança. Então sempre tinha muita criança no cinema. E ninguém batia na minha poltrona, nem na do meu filho, era só na dele. Então, gente, isso é um exemplo da vida real que eu usei aqui para vocês entenderem como a pessoa atrai, né? Por exemplo, eu, quando era mais nova, eu amava é, metaleiro, né? Cabeludo, tal, adorava. Então, assim, era impressionante como onde eu ia, eu sempre via alguém que curtia heavy metal, cabeludo, com camisa de banda. Eu sempre via. Mas não é porque eu podia estar onde fosse, gente, eu sempre achava alguém que curtia heavy metal. Mas é por quê? Porque eu estava tão ligada naquilo constantemente que os meus olhos eram atraídos para esse tipo de pessoa. Às vezes eu comentava com alguém que estava comigo, nossa, mas nem vi. Como assim que você viu aqui? Nem vi, nem percebi, entende? Muito engraçado. Então, é exatamente assim que funciona, gente, tudo na nossa vida, tá? Então, porque o nosso cérebro, ele reproduz aquilo, né? Ele fica sempre repetindo aquilo em que você acreditou. E o sofrimento, como ele traz prazer, e o cérebro não tem prazer nesse sentido, né, que eu expliquei anteriormente. Perdão. O cérebro não tem esse filtro. Ele não tem esse filtro. Ah, não, mas olha, isso aqui é um momento bacana. Isso aqui é um sofrimento. Não, ele não tem. Você deu o estímulo para ele. Ele liberou o hormônio, ele entendeu que aquilo é bom. Então ele vai sempre buscar situações para reproduzir aquilo. Porque o nosso cérebro foi desenvolvido para nos dar motivação para viver, para nos dar segurança, estabilidade. Então, ele vai procurar nos remeter a situações, nos dirigir a situações que nos deem essa sensação de prazer, de segurança, porque faz bem para a nossa sobrevivência. Qualquer outra situação que não proporcione isso, que não estimule a produção desses hormônios que eu preciso para minha sobrevivência, é contrária, então o cérebro vai evitar. Agora, o que, que a gente faz com essa informação? Eu tendo consciência disso, eu sabendo disso, eu vou reconhecer que eu estou naquela situação e falar: opa, peraí,
tudo tem limite, né? Então, é óbvio que eu vou sofrer, eu vou chorar por um ente querido que eu perdi, né? É óbvio que se você termina um relacionamento, né? Se você ainda sente algo pela pessoa, é natural que você sofra um pouco. Mas o importante é você identificar esse sentimento, esse seu estado emocional e falar: não, eu não vou ficar nisso, certo? Então eu vou procurar coisas que me tirem dessa vibração. O que é legal eu fazer para sair dessa vibração? Então, se é relacionado a relacionamentos, eu vou sair com os meus amigos, eu vou conhecer outras pessoas, eu vou, sabe, abrir a minha mente. E cuidado com quem você for se relacionar. Se você vê que repete o mesmo perfil, o mesmo padrão, muda, né? Muda, começa a atrair outras pessoas para você, outras coisas para você. A mesma coisa se refere, a gente pode usar isso para trabalho, para, sabe, qualquer coisa na sua vida, né? Você já sabe como é que é, você já sabe o que você sente, você já sabe o padrão, você já reconheceu. Então, por que você vai insistir naquilo? Se você sabe que aquilo te faz mal. A mesma coisa com comida. Eu sei que aquilo me faz mal. É gostoso, claro que é gostoso. Aquele alimento, aquela coisa que você comeu, transmitiu para o seu cérebro sensação de prazer. O seu cérebro vai buscar essa sensação de prazer sempre, porque ali ele conseguiu fabricar os hormônios que te fazem bem, então ele vai te mandar esse estímulo. Preciso comer mais daquilo. Mas você pode fazer o quê? Você pode começar a trocar. Então você procura outros alimentos mais saudáveis que também comecem a estimular o seu prazer. E aí vai fazer bem para o seu corpo, mas também para o seu cérebro, para os seus hormônios, né? Toda uma questão de escolha. A gente tem escolha e a gente tem que insistir, sim, em criar novos hábitos de pensamento, de atitudes, né? E todas as áreas da nossa vida, gente, é isso. A gente não pode ser escravo do nosso cérebro. É diferente de quando a gente era menos, quando a gente não tinha tanto conhecimento, quando a gente era mais ignorante em relação a todas essas coisas. Hoje em dia, tá tudo tão aí para nós, né? A neurociência tá aí no YouTube. As terapias estão aí no YouTube, né? É claro que não é tão simples assim. Quer dizer que eu vou assistir um vídeo no YouTube e vou me curar? Nem sempre. Tem pessoas que até conseguem assistir um vídeo, tem um insight e muda de atitude. Legal, e eu espero que você seja uma dessas pessoas que está assistindo esse vídeo aqui agora. Mas nem sempre isso funciona para todo mundo, tá? E tá tudo bem. Então, o que que você vai fazer? Procure um terapeuta, se esse for o caso, né? Hoje em dia, existem inúmeros terapeutas e estilos, modalidades de terapias. Você vai achar uma que se adeque melhor a você, ao seu perfil, né? E vai te ajudar, se você precisa de alguém que caminhe do teu lado ali. Então, gente, é isso. Nós temos escolha, esse é o maior, sabe, acho que é a maior descoberta, né, que a gente tem, né, hoje em dia, que nós temos escolhas. Ninguém está sentenciado mais a ser nada, sabe? Ah, não, mas isso é genético, eu sempre vou ser assim, porque já é genético, não, não, não. Gente, não. Nós temos escolha. Nós podemos mudar a nossa frequência vibracional. E a gente pode, sim, modificar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso cérebro. O nosso cérebro tem neuroplasticidade, o que quer dizer que a gente pode sim modificar nossos comportamentos, a gente pode transformar a nossa vida, a gente pode inclusive reprogramar o nosso corpo e nos curar de doenças. Basta a gente querer. Basta a gente querer. Isso é real, isso é científico, está aí para todo mundo ver, basta você pesquisar. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa contribuição. Espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês de alguma forma para o seu bem-estar, para o seu aprimoramento pessoal.
E quero também fazer um convite maravilhoso, gente, porque isso tem a ver com a gente despertar. Quando a gente não sabe de nada disso, ou quando a gente até sabe, já ouviu falar, mas sabe, passa batido, finge que não vê, né? Faz a vista grossa, como se diz, significa que a gente ainda está hipnotizado. Hipnotizado pela Matrix, hipnotizado aí pela, né, normalidade, pelo que é normal aí da sociedade. Então a gente coloca as pessoas aí num quadradinho, num padrão, né? Então a gente continua aí todo dia, levanta, trabalha ou estuda, come, bebe, toma banho, dorme, depois levanta no outro dia, começa tudo de novo, a mesma rotina, paga as contas, né? E fica ali, naquele looping da rotina, né? Fica ali hipnotizado. A gente começa a viver como zumbi. Ainda que você no final de semana saia com os amigos, faça um churrasco ou vá pra praia, mas você continua ali hipnotizado como um zumbi, fazendo sempre as mesmas coisas, preso nos mesmos sofrimentos, nos mesmos dilemas. E muitas vezes a pessoa vai para uma festa, vai para um show, vai para a praia, ai, vou espairecer um pouquinho, mas quando volta, houve alguma transformação? Não, a pessoa volta para a mesma rotina, para os mesmos hábitos, para os mesmos sofrimentos, para a mesma repetição de comportamento, mesmo padrão de comportamento. Então, quer dizer, não houve um despertar, não houve uma expansão de consciência que realmente faz com que essa pessoa tenha uma outra visão de mundo e comece a atrair coisas melhores para ela, em todos os sentidos, né? Em todas as áreas. Então, pensando nisso, eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Dia 30 de agosto, falta mais de um mês ainda, nós teremos a imersão O Despertar na cidade de São José dos Campos, num espaço muito bacana, chama Espaço Sequoia. E se você tiver interesse em participar, será um dia inteiro de terapias que vão te proporcionar autoconhecimento, cura emocional, relaxamento, interação com outras pessoas bacanas, conexão com você mesmo, com seu eu interior, com a sua verdade, conexão com a natureza. Então, gente, vai ser um dia de, como o nome diz, despertar. Eu tenho esse convite para fazer para vocês, e se você quiser participar desse evento maravilhoso conosco, basta você colocar o seu celular aqui no QR Code que está aqui na tela, no QR Code aqui da tela, e participar conosco, se inscreva. Nós estamos ainda com um valor promocional, porque falta um mês ainda para o evento, então aproveite o primeiro lote. Seja muito bem-vindo, as vagas são limitadíssimas, tá? Para que tenha um melhor aproveitamento, para que seja um evento de qualidade. As vagas são limitadas, pouquíssimas pessoas nesta imersão e vai ser maravilhoso. E eu vou ficar muito feliz em receber vocês. Vai ser dia 30 de agosto, um domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. E todas as informações estão lá. Então, entra nesse QR Code aqui e fica sabendo de tudo. Agora, eu quero pedir mais uma coisa para vocês. Se você acha que esse conteúdo é relevante para você e pode auxiliar outras pessoas, então se inscreva no canal, clique no sininho para ficar por dentro aí dos novos vídeos, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento e ter uma vida melhor, tá bom? Deixe aqui seus comentários. Muito obrigada por estarem comigo aqui, por terem ficado aqui comigo. Deixa um like aqui no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e pode ajudar outras pessoas. Muito obrigada. Namastê. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.